Ok. Então, boa noite, gente. Estamos contando com a presença muito querida da Ana Paula Moreira, que é administradora, empreendedora, professora universitária, consultora, trabalha com coach, depois ela explica melhor aí, né, e mentoring. E nessa etapa do componente curricular, eu sempre trago alguém do mercado para para falar um pouco da prática, a gente começar sempre a ver, né, o que é que eu estou aprendendo, isso é só teoria, como é que isso se dá na prática, né, quando eu for empreender ou quando eu vou trabalhar. E uma coisa que eu oriento a vocês é no ambiente de trabalho de vocês, não só no ambiente de trabalho, o que as competências o que vocês forem recebendo de informações, transformar isso em conhecimento e em competências. Então, servir também para melhorar o ambiente de trabalho que você está e a sua vida, né? Desde a sua casa, com seus amigos, amigas, com a sua família, né? E desenvolvendo esses soft skills. Então, mas eu penso que a Ana Paula caiu, não foi? Deixa eu ver se ela mandou aqui alguma. Ah, ela está dizendo que está voltando. Deixa eu ver se eu. Opa, desculpa. Botou, Ana Paula? Voltei, menina. Apertou o desligar sem querer, foi isso? Foi. Apertei aqui no botão da internet e acabou caindo, mas voltei rapidão. Pois é, vamos lá. Sim, então já falei de você, já lhe apresentei um pouco do seu histórico, né, como administradora, como empreendedora, seu trabalho de consultoria, de professora universitária. E a gente pode trabalhar assim, Ana Paula, lembrando, né, que a gente vai disponibilizar esse no canal do YouTube. Eu tinha solicitado para você umas 3 perguntinhas, que eu acabo fazendo um registro da frequência com 3 perguntas para registrar melhor a participação e aumentar a reflexão de todos nós que estamos aqui presentes. E aí você pode conduzir como for melhor para você, tá? Os Pronto, estudantes ok. Eu até vi que você podem. tinha me solicitado as perguntas, mas aí, como eu tive um dia muito atribulado, acabei foi sem tempo para construir, mas eu falei, não, a gente vai lá batendo um papo e conversando com o pessoal. Então, eu posso compartilhar aqui a tela? Por favor. Deixa eu ver, então. Ver se aparece aí. Apareceu? Ainda não. Deve estar carregando. Agora sim. Ok? Ok. Então, queridos alunos, boa noite. Eu tive conversando com a minha amiga, professora Roni, e aí ela pediu para bater um papo com vocês sobre o que é coach e o que é mentoria, né? Hoje se faz uma grande confusão entre coach, entre mentoria e até mesmo entre consultoria. Eu costumo dizer que na administração a gente vive épocas, né? Que a gente pode chamar, às vezes, até época de alguns modismos. E eu sou defensora, assim, do processo de coach, sou defensora do processo de mentoria, sou defensora do processo de consultoria, que são 3 coisas diferentes, mas que se completam. Então, eu vou falar aqui sobre o processo de cada um, sobre o conceito do que é o coach, o que é a mentoria, qual é o objetivo, e vocês fiquem bastante à vontade para perguntar, para questionar, para esclarecer, para tirar dúvidas. Então, assim, eu já tenho mais de, botando aí 10 mil horas, juntando os processos de coach e de mentoria, tanto do coach individual, como coach de equipe, como também a mentoria, que geralmente a maioria, todas as minhas mentorias foram individuais. Então, eu vou pegar aqui um conceito. O que é um coach? Coach, ele é o processo onde um profissional denominado coach apoia o seu cliente, que é o coach, a alcançar alguma meta, algum objetivo, utilizando perguntas e ferramentas para estimular o raciocínio do seu cliente, que é o chamado coach.
E, através desse novo raciocínio, o cliente encontrará o caminho a percorrer para chegar à sua meta. Ou também podemos dizer objetivo, e colocar em ação o que foi identificado em cada sessão. Esse estilo de trabalho com perguntas chama-se método socrático, em menção ao filósofo Sócrates, que ia para a praça pública, né, e através de perguntas fazia as pessoas pensar sobre elas mesmas e suas condições. E esse é o foco do processo coach, através de perguntas que a gente chama, inclusive, de perguntas poderosas, que a gente faz a pessoa refletir, analisar e encontrar respostas para os seus objetivos ou a sua meta. Outro conceito que eu trago aqui de coach é que é um processo em que um profissional certificado orienta um cliente através de técnicas e métodos voltados para o desenvolvimento pessoal ou profissional. Então, assim, o que eu quero deixar bem claro é que o processo de coach precisa que a pessoa faça um curso, se tenha um certificado, tenha horas de atendimento. Então, essa orientação do coach ela acontece por meio de sessões, que podem ser tanto encontros pessoais, como também encontros online. E, graças a Deus, hoje, através do desenvolvimento da tecnologia, então, se quebrou-se muito a barreira do coach online, porque existia muito coach presencial e muito resistente do processo de coach online. Mas hoje, muitas pessoas, inclusive eu tenho clientes que eu atendo em São Paulo, nos Estados Unidos, em Salvador, em Recife, há tanto clientes de coach como clientes de mentoria, e é um processo online onde a eficiência, a eficácia é tão boa quanto a presencial. Ainda mais, falando do processo de coach, é uma forma de desenvolvimento na qual alguém denominado coach ajuda um aprendiz ou um cliente a adquirir um objetivo pessoal ou profissional específico através de treinamento e orientação. Então, todo o processo de coach, gente, absolutamente o processo de coach, ele tem que ter um objetivo definido. No meu processo de mentoria e no meu processo de coach, nos dois processos, eu trabalho com objetivo. Tem pessoas que trabalham a mentoria sem objetivos, mas pelo menos na minha experiência, eu vejo que existe uma eficácia muito maior quando se tem um objetivo a alcançar. Então, a mentoria não necessariamente tem que ter um objetivo a alcançar. A minha metodologia, eu uso o objetivo. Mas o coach, não. O coach, obrigatoriamente, tem que ter um objetivo a ser alcançado. E como é que acontece o processo de coach? Trata-se de um processo que produz mudanças positivas e duradouras em um curto prazo. Geralmente, o processo de coach é de curto prazo. Se for comparar um processo de terapia ou qualquer outro processo que exija uma mudança comportamental, de todas as minhas experiências como cliente, inclusive como cliente, o processo que eu participei hoje, que eu vi resultados mais rápidos e a curto prazo, foi o processo de coaching. Então, o processo de coach, ele vai fazer o quê? É uma oportunidade de visualização clara dos pontos individuais. Então, a gente vai fazer um levantamento dos pontos fortes que o indivíduo tem, dos pontos fracos, que a gente chama, inclusive, eu gosto de chamar de pontos a serem desenvolvidos, pontos a serem trabalhados, né? Tem como objetivo também o aumento da autoconfiança, quebra de crenças limitantes, descoberta dos sabotadores, aquilo que às vezes nos paralisa, que a gente nem sabe, às vezes a gente tem uma meta definida, acaba se sabotando no processo, então, no processo da busca pelo objetivo, a gente nem sabe por que está se sabotando. Então, no processo de coaching, é para trazer essa consciência do que te faz se sabotar, das suas crenças limitantes, dos seus medos. E aí, o principal objetivo do coach é eliminar essas crenças limitantes, eliminar os sabotadores para que você possa alcançar o teu objetivo, alcançar a tua meta de forma assertiva.
Eu, particularmente, eu sou formada por duas escolas, a escola SLAC e a escola Febrecis. E primeiro foi a SLAC, e não muito satisfeita, eu fui buscar a Febrecis, porque, para mim, a Febrecis me complementou, me trouxe mais aprendizado, porque a metodologia da Febrecis, no processo de coach, é fazer com que o indivíduo alcance a sua meta, o seu objetivo, mas com equilíbrio em todos os pilares da vida. O pilar profissional, o pilar família, que é família, a gente pode dizer, conjugal, filhos, o pilar social, o pilar financeiro, o pilar intelectual, o pilar espiritual, social, saúde. Então, para mim, essa metodologia da Febrecis me complementa mais. Não significa que as outras metodologias não tenham a sua eficiência e não tenham a sua eficácia. Essa é a metodologia que eu melhor me identifiquei, tanto como profissional de coach, como também cliente do processo. Então, no processo de coach, o primeiro passo é identificar o estado atual. E o que significa esse estado atual? O estado atual é a fotografia do atual momento que meu cliente está vivenciando. Então, eu vou identificar esse estado com todos os detalhes da situação atual do meu cliente. Quanto mais eu perguntar, mais perguntas eu fizer do momento atual que está levando o meu cliente a determinadas atitudes, às vezes de paralisação, ele não consegue chegar ao objetivo dele, ele não consegue nem dar o primeiro passo, ou então ele dá o primeiro, segundo, terceiro passo e no meio do processo ele para. Então, assim, o primeiro momento do processo de coach, o primeiro passo é fazer o levantamento do estado atual, o estado presente que o meu cliente está vivenciando. Esse é o primeiro momento. No primeiro encontro que eu tenho com o meu cliente, eu vou identificar qual é a situação que ele está vivenciando. Junto a nesse primeiro encontro também, eu aplico uma ferramenta que é o DISC, que eu vou também conhecer o perfil do meu cliente, que é o mapeamento do perfil dele. Então, no primeiro encontro, eu já gosto de estar com o perfil do meu cliente mapeado. Isso facilita o meu processo, porque aí eu vou saber como lidar melhor com o meu cliente, através de saber se ele tem um perfil mais comunicativo, um perfil mais introvertido, um perfil mais diretor, um perfil mais estável. Então, para mim é importante identificar qual é o perfil do meu cliente para aperfeiçoar o processo de comunicação entre eu e o cliente. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta durante a minha conversa aqui, a minha explanação, fiquem muito à vontade. O segundo passo é estabelecer detalhadamente aonde o cliente quer chegar. Então, o segundo passo é definir o objetivo. Onde é que meu cliente quer chegar? Qual é o seu objetivo em estar procurando o processo de coaching? E aí, esse objetivo pode ser um objetivo voltado para a carreira, pode ser um objetivo voltado para a vida dele pessoal, um relacionamento afetivo, para uma busca de uma nova oportunidade de trabalho, enfim, ele vai trazer o objetivo. Muitos dos meus clientes chegam no processo de coach sem um objetivo bem definido. Eles sabem, muita gente chega dizendo assim, eu quero chegar a ser promovido na empresa e conseguir um cargo de CEO. Outro diz, eu quero mudar de trabalho, eu quero trabalhar em uma multinacional, eu quero oportunidade, eu quero ir fazer um intercâmbio, eu quero ir trabalhar numa grande empresa, numa multinacional. Ok, eu digo que isso não é objetivo, isso é um desejo. Mas nós temos que transformar esse desejo em objetivo, que eu vou explicar aqui para vocês como é que transforma o desejo em um objetivo. E aí, mais adiante eu mostro para vocês o modelo de objetivo, porque na mentoria eu também trabalho objetivo. Então, quando ele chega com desejo, a gente vai transformar esse desejo em objetivo. E eu sempre digo, gente, todo objetivo, ele tem que ser mensurável.
todo objetivo ele tem que ser desafiador, mas não a ponto de ser hiper difícil de ser alcançado. Ele tem que ser desafiador, mas possível de ser alcançado. Ele que tem que ter uma data para ser alcançada. E quando eu digo uma data, é dia, mês e ano. Tem que estar muito claro o objetivo. O objetivo tem que ser claro, tem que ser explícito. E aí, como é que acontece esse processo de coaching? O processo de coaching, ele tem algumas metodologias que geralmente são 10 sessões, são encontros presenciais ou online, como já falei anteriormente, com duração de 1h30 cada encontro, pelo menos uma vez por semana. E a cada encontro sempre vai ter atividade, vai ter tarefa para o cliente resolver de um encontro ao outro. Então, de uma sessão a outra, sempre vai ter atividade para o meu cliente, ou então o cliente, o coach, resolver. E eu sempre digo que o sucesso do processo de coaching depende claro que do profissional de coaching, mas principalmente do comprometimento do comprometimento mesmo, que o cliente vai ter, que o coach vai ter com as atividades que são passadas, com o dever de casa. Essas atividades vão desde ler livro, assistir filme, esses livros e esses filmes vai ser de acordo, os filmes que eu passo e os livros que eu passo é de acordo com as competências que o cliente precisa desenvolver. Quando eu coloquei aqui até 5 sessões, eu, por exemplo, eu já tive, logo no início da minha carreira, eu só fazia 10 sessões, mas com o passar do tempo, eu comecei a observar que tinha clientes que já chegavam com um objetivo muito bem definido, já sabia muito bem o que queria, e que estava ali só amarrado, já sabia quais eram suas crenças limitantes, já sabiam quais eram seus sabotadores, e que queriam ajuda no plano de ação. E que eu fazia 5 sessões, e que ele... E colocava, eu costumo dizer, colocava já o trem na linha, né? E que ele depois andava só para o alcance do objetivo. Então, eu já consegui, junto com o meu cliente, ter sucesso em apenas 5 sessões. Mas isso é quando o cliente já tem consciência das suas crenças limitantes, quando é um cliente que já vem de um processo de terapia, quando é um cliente que já tem autoconhecimento, quando ele já se conhece muito bem. Quando não, aí vai pelo menos 10 sessões. E quais são os tipos de coach? Nós temos o coach executivo, o coach de carreira, o coach de negócios e o coach de vida. O de carreira, como o próprio nome já diz, é voltado para a carreira do indivíduo, né? Profissão, carreira. Ele quer focar apenas na carreira. Então, a gente vai focar, o objetivo principal vai ser carreira. Executivo é quando a pessoa já ocupa um cargo de executivo e ele está precisando melhorar algumas competências e conquistar alguns objetivos dentro da própria organização. E vida, como o próprio nome diz, é com foco na vida pessoal dele. Às vezes ele está passando por um problema de relacionamento afetivo com a esposa, ou então tem sérios problemas, não sabe equilibrar a vida profissional com vida pessoal, enfim, é com foco na vida dele. E de negócios é com foco na empresa, no negócio. E aí, viu, gente? Já com a questão do modismo, né? Então, se vocês forem pesquisar, hoje já tem vários outros tipos. Se vocês forem na internet, vocês vão encontrar coach de saúde, coach de personal coach voltado para atividade física, coach financeiro, enfim. Mas a maioria pode se destrinchar, né? No de vida, por exemplo, pode se destrinchar em coach de relacionamento, no de negócio pode também se destrinchar, mas eu gosto de trabalhar com esses que eu apresentei anteriormente para você. Vamos falar agora um processo de mentoria. Depois eu volto novamente para o coaching. Mentoria é uma forma de capacitar pessoas por meio de aprendizado com alguém mais experiente na área. Mentoria, gente, mentoria tem que ser com alguém, com uma pessoa que já tenha muita vivência.
Ou seja, um profissional com perfil sênior na função ou com algum tema específico, enquanto mentorando ele é iniciante. Ele geralmente é um iniciante naquela área, ou então ele não é necessariamente um iniciante, mas ele quer se desenvolver mais. Vamos supor que ele seja um júnior e quer chegar a ser um sênior, então ele vai procurar uma pessoa com maior bagagem. Então, o programa de mentoria é uma poderosa ferramenta para o desenvolvimento profissional. Então, vamos supor, se você está em busca, você acabou de se formar, ou está já próxima à formatura e quer fazer carreira na área de RH, de recursos humanos, de gestão de pessoas, é que eu aconselho. Você vai procurar um profissional que já tenha pelo menos mais de 15, 20 anos na área de RH. Você não vai procurar um profissional que tem 5 anos de experiência para ser seu mentor. Você não vai procurar um mentor da área financeira que tem 2 anos de experiência. E quando eu falo de experiência, é vivência. Além de ter vários títulos, estudos, ele precisa principalmente ter a vivência na área que você quer desenvolver. É aí, agora fazendo a comparação com o modismo, tem muita gente entrando na área de mentoria que não tem a vivência. E aí vai ensinar, vai aconselhar alguém sem ter a vivência. E vem o perigo, assim como aconteceu com o coach, de dizer que a metodologia é uma metodologia que não tem sucesso, que é uma ferramenta que não dá resultado. Então, assim, se você quer verdadeiramente, busca ter um objetivo a ser alcançado na tua vida, um objetivo profissional, e você quer uma mentoria, ou você quer um coach, eu peço que você vá buscar alguém que tenha experiência. E quando você for buscar esse profissional, peça o currículo desse profissional, peça cases, peça telefone de pessoas que ele já prestou mentoria, ou que ele já fez coach, e que essas pessoas tiveram resultados maravilhosos, pelo menos 3, 4 contatos. É importante que o profissional que você vai procurar para fazer o processo, tanto de coach e de mentoria, já tenha vivenciado, inclusive já tenha sido cliente do coach e sido cliente de mentoria. Eu sou apaixonada pelas duas metodologias, porque eu vejo resultados com meus clientes fantásticos, resultados maravilhosos. Eu tenho cases de sucesso assim, que eu digo, caramba, essa pessoa chegou aqui com resultado negativo, foi procurar mentoria. Geralmente eu tenho muitos mentores voltados para o negócio. Então, mentorados, voltados para o negócio. Então, ele chega lá com resultado ruim no negócio, faturamento baixo, sem lucratividade, sem agenda cheia, sem clientes. E quando termina o processo, aliás, no meio do processo, ele já começa a dar uma guinada de 360 graus. Eu tive um cliente que ele aumentou 200% do faturamento dele através da mentoria. Então, isso é fantástico, isso é extraordinário. Então, para que serve a mentoria? É um processo de aceleração de carreira através do acompanhamento de um profissional mais experiente na área da atuação desejada. Por exemplo, a minha área de atuação para prestar mentoria é gestão de pessoas e negócio. E negócio de quê? Negócio de pequeno porte. Eu não dou mentoria ainda para empresas de grande porte. Eu dou para negócios de pequeno porte, médio porte, que é a minha vivência, é a minha experiência, entendeu? Então, esse é o meu público. O meu público-alvo são pessoas na mentoria, que é a maioria da mentoria de negócio, para pequenos negócios, ou até um micronegócio e médios negócios. E para pessoas que querem fazer carreira na área de recursos humanos. Então, o mentorado, que é o cliente, que é o profissional, que tem como objetivo crescer pessoal e profissionalmente para atingir seus objetivos de carreira. Quais são os tipos de mentoria que nós temos aí? Nós temos mentoria de forma natural ou formal. A minha mentoria é formal, ela é estruturada, ela não é uma mentoria livre. Então, eu tenho toda uma estrutura, eu tenho ferramentas que eu utilizo.
A mentoria que eu utilizo pode ser presencial ou à distância, eu utilizo os dois métodos. A mentoria ela pode ser individual ou em grupo. Ultimamente eu estou focando mais na mentoria individual, mas eu também já fiz mentoria em grupo. Vale fazer uma ressalva. A mentoria em grupo é quando o grupo tem o mesmo objetivo, entendeu? Quando as pessoas que estão naquele grupo têm o mesmo objetivo a ser alcançado, entendeu? Mentoria para negócios, mentoria para carreira, mentoria pessoal e a mentoria organizacional. Esses são os tipos de mentoria. E quais são os cuidados que você deve ter na hora de contratar um mentor? São os cuidados que eu já tinha falado anteriormente. Cuidado, verifique realmente se a pessoa tem know-how, se ele é um perito dentro da área dele, quantos anos ele tem de atuação na área dele, quais foram os resultados que ele já teve na carreira dele, quais foram os desafios que ele já teve na carreira dele, quais foram os projetos que ele fez e que teve sucesso. Então, você precisa pesquisar tudo isso. Então, vamos lá. Você quer fazer uma mentoria na área de RH? Aí eu aconselho, você procura a professora Alvani, que trabalha na área de RH há vários anos, que tem vários títulos na área de recursos humanos, porque é uma pessoa que vai ter uma bagagem, um conhecimento grande para poder desenvolver você. E aí, de gente aqui repetiu uma lâmina, peço perdão. Então, qual é a primeira ferramenta que eu utilizo, tanto no processo de coach como no processo de mentoria? Lembra que eu falei anteriormente? Eu faço a aplicação do Profile, ou então do CIS Assessment, que são ferramentas para conhecer o perfil comportamental do indivíduo. Então, eu vou aplicar essa ferramenta para que eu possa conhecer se o perfil dele é mais de um comunicador, planejador, analista ou executor. Então, a primeira coisa, gente, que eu faço com os meus clientes, tanto de coach como de mentoria, é conhecer o perfil. Eu já falei também qual é o objetivo. O objetivo é facilitar a minha comunicação com o meu cliente e saber quais são as melhores ferramentas que vai ajudar o meu cliente, a alcançar o seu objetivo. Então, é importantíssimo começar com essa ferramenta. Também para que o cliente se conheça. Porque tem cliente que chega no processo de coaching, de mentoria, que não sabe verdadeiramente qual é o perfil dele, não conhece quais são os seus pontos fortes, não conhece quais são os seus pontos a serem desenvolvidos, não conhece qual é o seu estilo de liderança, não conhece qual é o seu estilo de comunicação, o seu estilo de tomar decisão. E aí, através dessa ferramenta, eu trago a consciência para o cliente, tanto do processo de coaching como de mentoria. E aí já é engraçado que na primeira sessão algumas fichas caem e aí ele diz, nossa, eu não estou tendo resultado nesse trabalho porque eu estou na área errada, eu estou numa área que precisa ser mais comunicador, portanto o meu perfil é mais de planejador e analista, não é de comunicador. E aí você pode me perguntar, e aí, Ana Paula, o que é que se faz? Uma pessoa que não tem o perfil de comunicador, mas o perfil dele é de planejador e analista, é possível desenvolver? Sim, é possível desenvolver. Nós temos técnicas, nós temos ferramentas que ajudam o indivíduo a desenvolver determinadas habilidades que não é do perfil natural dele. Vale uma ressalva que eu sempre digo para meus alunos, falo para os meus amigos, falo para os meus clientes de coaching, mentoria, de consultoria. O melhor de tudo é você estar numa função, numa profissão de acordo com o teu perfil. Por quê? Porque é muito mais fácil você alcançar resultados extraordinários, é muito mais fácil você ter sucesso. Imagina, eu não sou detalhista, eu não gosto de detalhes. Imagine se eu for trabalhar numa área que exija detalhes. Eu vou me frustrar, eu vou me cansar, entendeu? Eu vou ter um nível de estresse imenso. Claro, como eu sou perfeccionista, como eu gosto de acertar, claro que eu vou dar o meu melhor, mas vai ter uma hora que eu vou me estressar, vou me cansar e meus resultados vão acabar caindo, porque nenhum ser humano aguenta por muito tempo estar numa área, trabalhando em uma área
cujo aquilo que ele não tem perfil, aquilo que ele não nasceu para ser. Então, é importante, é fundamental que você, que é aluno ainda, conheça qual é o seu perfil. Qual é o seu perfil? Quais são as características? O planejador mesmo, ele tem uma característica, ele é calmo, ele é prudente, tem muito autocontrole. O que é que ele não gosta? Ele não gosta... Aliás, o que é que ele não gosta? Ele não gosta de falta de disciplina, de improvisações. E, porém, o que é que ele gosta? Ele gosta de rotina, de planejamento, de ajudar os outros. Então, eu vou colocar ele precisa, eu vou não. Ele precisa estar onde? Ele precisa estar num cargo, ele está numa função, numa profissão que ele possa verdadeiramente explorar isso que ele tem de bom. Já se ele tem um perfil de executor, quais são as características principais de um executor? Eles são ativos, eles são competitivos, eles são otimistas, eles são dinâmicos. O que é que eles gostam? Eles gostam de desafios, de liderança, de assumir riscos. O que é que eles não gostam? De processos lentos e falta de autonomia. É o meu perfil executor. Então, por que hoje eu sou empresária? Porque eu gosto de desafio, eu gosto de assumir risco, porque desculpa. Então, assim, e eu já trabalhei numa área que exigia muito características do perfil planejador, que eu tenho isso baixo. Hoje está mediano o meu perfil de planejador, porque eu já desenvolvi, né? Mas que eu não durei muito tempo nesse cargo, porque teve uma hora que eu estava me cansando muito, porque eu estava numa área no qual eu não gostava e não tinha perfil. Então, é de fundamental importância o meu cliente conhecer o perfil dele, para ele estar no lugar certo, até para saber se ele tem verdadeiramente potencial e para alcançar aquele objetivo que é o sonho da vida dele. Lembra que eu falei para vocês logo no início a questão da definição do objetivo? Que no processo de coach, como no processo de mentoria, é importante definir o objetivo, principalmente o objetivo, principalmente no processo de coach, e o objetivo é o quê? Primeiro, no processo de coach, eu vou identificar o estado atual para o estado desejado. E o estado desejado é o quê? O objetivo no qual ele pretende alcançar. E aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de objetivo. Objetivo, trabalhar numa empresa. Vamos supor que a pessoa tem como objetivo trabalhar numa empresa do agronegócio. Olha que eu já defini aqui o segmento. Bem conceituada, numa empresa bem conceituada no Vale do São Francisco. Eu já disse a região que eu quero trabalhar. Na área de recursos humanos, eu já disse qual é a área que eu quero trabalhar até dezembro de 2022, com um salário acima de R$3.000. Então, vamos supor que é esse o objetivo que a pessoa definiu. Então, todo o plano de ação vai ser para alcançar esse objetivo. Aqui eu já limitei, eu já dei um limite de mercado, de região, então o meu universo vai ser apenas o Vale do São Francisco. Eu já limitei a área que eu quero trabalhar, a área vai ser apenas a área de recursos humanos. Eu já disse qual é o período, que é até dezembro de 2022, e já defini qual é o salário. Então, quando eu chegar em dezembro de 2022, eu vou verificar, eu vou averiguar se eu verdadeiramente alcancei ou não o meu objetivo. Se não foi alcançado, pode-se mudar de data, Ana Paula? Pode-se mudar de data. Por exemplo, se eu tenho um cliente que vem com essa data, dezembro de 2022, como nós estamos agora em outubro, eu faria várias perguntas poderosas para trazer, para verificar realmente se é possível alcançar esse objetivo até dezembro de 2022. Se é possível, a gente continua com esse plano de ação. Se tem muitos obstáculos a serem derrubados, pode-se mudar uma data e aí vem uma nova data, janeiro ou fevereiro de 2023. E aí, gente, tem pessoas que chegam lá com objetivo. Lembra quando eu pergunto qual é o teu objetivo aqui de estar na sessão, fazendo um trabalho comigo de coach ou então de mentoria? Ah, eu quero trabalhar numa empresa do agronegócio. Aí eu pergunto, onde? Ai, onde? Ah, eu acho que no Brasil. Em que estado do Brasil? Ai, meu Deus, estado do Brasil? Não, eu só quero trabalhar no Vale do São Francisco. Ah, beleza, já definimos o Vale do São Francisco. E você quer trabalhar em qualquer empresa? Não quero trabalhar em qualquer empresa, eu quero trabalhar na empresa que eu possa fazer carreira, na empresa que respeite pessoas. Ah, bacana. E qual a área que você quer trabalhar? Ah, eu quero trabalhar na área de RH.
Aí, o que a gente vai fazer? Vamos ver se a pessoa tem perfil para trabalhar na área de RH? Lembra do mapeamento? Por que o mapeamento é importante, o mapeamento do perfil comportamental? Se tem o perfil para trabalhar na área de recursos humanos, bacana, ótimo. Se não tem o perfil para trabalhar na área de RH, a gente vai, então, no processo de coach ou de mentoria, entendeu? Porque isso aqui a gente vai fazer um levantamento, verdadeiramente descobrir porque a pessoa quer trabalhar na área de RH. Se ela quer trabalhar na área de RH porque agora está sendo uma tendência, porque tem muitos profissionais, gente, que vai para uma área porque está tendo, agora mesmo, pós-pandemia, a área de RH está aparecendo muito, tá? Porque agora eu vou ganhar dinheiro, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ir para a área de RH. Não é bem assim. O interessante é você ir para uma área que você tem facilidade, que você tem perfil para trabalhar. E quando a gente fala um salário, porque pode aparecer uma oportunidade de trabalho e essa oportunidade de trabalho ser com salário abaixo de 3 mil. Então, por isso que é importante definir o salário. Definido o objetivo, a gente vai fazer o quê? Aí nós vamos fazer o quê? Depois de definido o objetivo, o plano de ação, que vocês já devem, 5W2H, vocês já devem conhecer o que, por quê, onde, quando, quem, como. Eu uso o plano de ação tanto para o processo de mentoria como para o processo de coaching. Objetivo definido para os dois processos. Mapeamento de perfil, eu uso para os dois processos. E plano de ação, eu uso para os dois processos. E a mentoria, na minha concepção, a mentoria, qualquer tipo de mentoria, tem que ter plano de ação. Como é que eu vou ter um objetivo você alcançar sem plano de ação? Tem que ter plano de ação. A gente sabe, vocês estudam administração, o quanto ter um objetivo definido, uma meta estabelecida e ter um plano de ação elaborado e depois colocado em prática facilita para você chegar ao que você quer. Sem plano de ação, fica muito mais complicado, muito mais árduo, muito mais difícil. E aqui eu trago o modelo, o formulário de plano de ação. O que, como, onde, quem, quando, quanto e por quê. Então, assim, está lá o objetivo definido. Então, o objetivo que é ter um emprego numa empresa no Vale do São Francisco, no agronegócio, na área de recursos humanos, até dezembro de 2022, com salário de 3 mil. Então, o que é que eu preciso fazer para ter esse emprego? Como eu vou fazer? Onde eu vou fazer? Quem pode me ajudar? Quando eu vou fazer? Quanto custa? Se não custa nada, ótimo. Por que eu vou fazer? Então, cada atividade você vai destrinchar todas as ações para alcançar o seu objetivo. Então, todo encontro que eu tenho, tanto com o meu cliente de coach como de mentoria, eu busco do meu cliente, eu busco saber como é que anda, em que status está o plano de ação dele, quais as atividades, ou quais as atividades que já foram alcançadas, que ele já teve êxito, quais aquelas atividades que estão em andamento e quais as atividades que precisam ser alcançadas ainda. Aqui eu trago um pouco da minha trajetória profissional, porque, como eu disse para vocês, é importante que a gente conheça o perfil de quem está fazendo o processo de mentoria de coach. Gente, olha, eu sou formada, eu me formei em dezembro de 1997. Eu faço mentoria, processo de mentoria, há apenas 5 anos. Eu tenho 25... Quantos anos de formado eu tenho? Vamos lá, uma conta... Vou quase fazer 25 anos agora de formada. Você pode dizer assim, não, Paula, por que você só faz processo de 5 anos para cá, de mentoria? Porque, gente, foi quando eu disse, agora eu tenho bagagem suficiente para ensinar. Porque o mentor, ele ensina, sabe? O mentor, ele aconselha. Ele fala para o teu cliente as experiências que ele teve de sucesso, as experiências que foram um fracasso. Ele fala para o cliente qual é o melhor caminho a ser seguido. Então, por isso que é importante que você conheça o currículo do profissional que você vai buscar. O mentor, sabe, gente? O mentor, ele passa a ser... Deixa aqui, devo abrir daqui a pouquinho para perguntas. Ele passa a ser um amigo, sabe? Um mestre, um amigo dos seus clientes. Eu passo a ser uma amiga dos meus clientes, eu cresço junto com eles. Ana Paula, tem um processo de mentoria? Quantas sessões são da mentoria? A mentoria, ao contrário do coach, geralmente eu faço 10 sessões de mentoria. Eu não faço menos de 10 sessões de mentoria.
Então, geralmente, o processo de mentoria ele é quinzenal, ele acontece a cada 15 dias, porque a quantidade de tarefas a serem feitas são maiores. E lembra que eu falei para vocês que a maioria dos meus clientes são empresários, são executivos, então, assim, como eles têm muita demanda de trabalho, então, assim, eu prefiro e vejo que tem mais êxito fazendo a cada 15 dias, entendeu? Então, o mentor, ele precisa passar muita confiança para os seus clientes, o cliente precisa sentir segurança nele, o cliente precisa acreditar e confiar verdadeiramente que aquela pessoa, aquele profissional que ele contratou, vai ajudar ele a alcançar o objetivo. Perguntas? Obrigada, Ana Paula. Aqui tem alguns comentários, né? A Irla tinha perguntado inicialmente se o gestor de pessoas trabalha sozinho. Isso foi alguma coisa que eu tinha falado. E Patrine colocou que acredito que alguma das ações do coach se assimila bastante com alguns aspectos com as terapias. Patrine disse que vai fazer uma pergunta. Pois não, Patrine. Vou abrir aqui a câmera, que a professora ensinou que a gente, quando vai falar, tem que aparecer. Patrine, maravilhosamente. Alvani, parabéns, porque assim isso é fantástico. Falar com alguém que você não está vendo, né? Chato. Bora, Patrine, pode perguntar. Ô, Paula, eu fiquei pensando na hora que tu estava falando nesse instante, mesmo você já tendo falado que a maioria dos seus clientes são voltados mais para a área do negócio, eu fiquei pensando se você já participou de algum projeto ou se você já fez uma mentoria ou coach com algum estudante que ainda esteja iniciando a carreira acadêmica, que eu achei bem interessante essa questão desse acompanhamento, né, dele se conhecer, né, logo desde o início, para que ele possa traçar um caminho. Você já fez algum tipo de trabalho nesse sentido? Já, sim. Eu peguei uma menina ótimo. Ela tinha sido aluna, inclusive, minha, lá na FACAP, da área de RH, e aí, quando ela chegou, ela disse, aluno sempre chama a gente de professor, né? Professora, eu quero ser igual a você. Eu falei, nossa, igual a mim, não. Igual a mim, não, mas você quer ser como assim, tipo igual a minha professora? Ou uma profissional, ela sim, eu quero ter o sucesso na área de RH. E aí, nós traçamos, a mentoria foi com foco na área de recursos humanos. O objetivo dela era trabalhar na área de RH. Ela já estava na empresa, mas ela trabalhava no DP, e ela não estava feliz em trabalhar no DP, ela queria RH. E aí, nós fizemos o processo de mentoria, e para minha felicidade, ela hoje atua na área de RH, não está mais aqui em Petrolina, foi embora, foi trabalhar em outra cidade, mas hoje ela trabalha na área de RH. Então, já fiz sim, já tive outro case também de uma profissional que estava em transição. Hoje eu estou tendo muito clientes em transição de carreira. Ela era formada em economia, estava trabalhando na área de RH, e aí ela começou um processo de coach comigo, ela estava com autoestima muito baixa na época, então ela precisava trabalhar algumas questões emocionais, e durante o processo de coach, nós identificamos que ela já estava de olho em outra área, ela estava de olho na área de administrador de redes sociais, ela já vinha estudando isso. E aí ela fez uma transição de carreira, terminou o processo de coach e a gente começou do zero. Ela não trabalhava ainda como administradora de rede social e a gente começou o processo do zero, de quais os cursos ela vai fazer para trabalhar, para ser uma grande administradora de redes sociais, se ela ia abrir empresa ou não. Eu sei, assim, eu posso te garantir que quando ela chegou a me procurar, logo no início do processo de coach, ela estava com remuneração em torno de R$ 1.800. É um case que eu tenho de muito sucesso e hoje ela está ganhando uma renda de aproximadamente R$ 12 mil líquido para ela. Isso tem um processo de 3 anos. Aí, por sorte, eu disse, mulher, tu vai... Aliás, eu falei, mulher, tu vai ficar rica, porque veio a pandemia.
todo mundo foi para o mundo digital, né? E ela realmente, depois da pandemia, ela teve um boom na carreira dela. Então, sim, eu faço também essa orientação. A Patrine disse bem assim, assimila o processo de coach, assimila o processo de terapia. Patrine, tem profissionais de coach que busca fazer terapia com seus clientes. Eu fico mordida. Não! O processo de coach vai ter sessões que vai se assemelhar a um processo de terapia, vai se assemelhar, mas não é. Eu vou falar agora como profissional de coach e como cliente. A terapia, eu não tenho um objetivo, como tem no coach. Eu quero um objetivo tão claro como eu mostrei para vocês, sabe? Eu quero entrar numa empresa até dezembro de 2022. Não tem, isso não tem na terapia, entendeu? Então, o processo de terapia é diferente do processo de coach, sim. Tanto é que eu tenho clientes, eu já tive várias situações de ter cliente, que eu percebia que ele estava muito abalado emocionalmente. E aí eu dizia, vamos fazer uma coisa? Eu vou te aconselhar a você começar um processo terapêutico para você ter um melhor equilíbrio emocional e você volta para mim. Bacana? E a gente pode, e nós podemos fazer as duas coisas paralelas, Ana Paula. Não só pode, como deve, porque torna o processo de coach ainda mais rápido. Essa é minha visão. Mas tem muitos profissionais de coach que aí é onde eu não concordo, porque eu acho que cada um tem que estar no seu quadrado, fazendo aquilo que estudou. Nós temos profissionais terapêuticos muito bem preparados para lidar com situações delicadas de depressão, etc. E o que acontece? Às vezes, uma pessoa que fez um processo de coach toca numa ferida, num trauma de um indivíduo e não sabe trabalhar aquela questão, sabe? Então, assim, cada um no seu lugar. Então, assim, tem coisas que é de terapeuta mesmo, que é de um psicólogo, que é de um psicanalista, e até tem situações que é de psiquiatra, entendeu? Então, o grande problema que eu vejo no processo de coach é que teve muita gente falando besteira, falando que não devia e fazendo o que não devia. Eu respeito muito, sabe? Desde quando eu comecei a minha carreira de coach, eu tenho muito cuidado aonde eu vou pisar. Eu sei quando eu consigo identificar traumas, aqueles traumas que vai desestruturar emocionalmente o meu cliente. Então, eu já tive casos de cliente que tinha sido abusada sexualmente pelo pai na infância. Eu não vou trabalhar isso no coach, não me sinto preparada para isso. Mas eu sei que outros colegas de coach se sintam, mas eu não. E aí eu disse, olha, e o objetivo dela era coach de carreira, mas o que estava barrando ela, o sabotador dela, era alguns medos que ela tinha dentro dela devido a esse trauma, esse abuso. E aí foi que eu aconselhei, vamos fazer o seguinte, junto com o processo de coach, você vai estar com a psicóloga. Bacana, bacana. E a gente trabalhou isso em conjunto. Então, ela dizia para mim, lá na minha terapia, eu identifiquei isso com minha psicóloga. Bacana. Então, vamos trabalhar isso aqui. Então, quando ela vinha para mim, ela vinha com menos dores, sabe? Quando ela estava a dor muito grande, eu dizia para ela, trabalha isso lá na sessão de terapia, entendeu? Então, assim, para mim, um dos melhores parceiros meus é o psicólogo. Então, assim, tem gente que realmente, infelizmente, tem profissionais que faz besteira. Eu não gosto, sabe? Eu lembro que uma vez eu tive fazendo um processo de coach, e aí eu comecei a chorar na sessão de coach, eu era coach, e a pessoa botou na mão na minha cara, o cliente de coach disse, engole o choro, para de chorar. E eu não concordei com aquela metodologia, disse, não, para por aqui. E eu lembro que eu encerrei a sessão e não continuei mais, porque eu vi que ele não estava preparado para isso. Como o coach ajuda uma pessoa sem metas? Não ajuda. Não ajuda. Coach não ajuda. Todo o processo de coaching tem que ter uma meta para ser alcançada. Aí sim, se você me perguntar, Ana, um terapeuta pode ajudar um profissional sem meta? Pode. O mentor pode ajudar alguém sem meta? Pode.
O mentor, ele vai dar conselho, sabe? O mentor é um conselheiro. Por exemplo, eu posso ter a minha amiga Alvani como minha mentora, e aí a Alvani vai me aconselhar. A Alvani tem muito... A bagagem que ela tem, a experiência que ela tem na área acadêmica é muito maior do que a minha. E vamos supor que eu queira fazer agora uma carreira acadêmica. Eu vou pedir ela, vou pedir conselho. Coach não dá conselho. Coach não dá conselho. Coach faz perguntas poderosas para trazer a consciência do indivíduo, para ele ter consciência. Mentor não. Mentor, o papel dele é dar conselho, sim. E do mentorando é ouvir o conselho. O mentorando é obrigado a fazer o que o mentor está dizendo? Não. Ele não é obrigado, ele faz se ele quiser, né, Moni? Mas se ele contratou o serviço de um mentor, pressuponham que ele confia naquele mentor. Uhum. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Acredito que algumas das ações... Já trabalhou com psicólogos especialistas em orientação profissional? Já trabalhei com psicólogos especialistas em orientação profissional na própria Rede Humana. A gente dividia, né? Logo no início da Rede Humana, eu não tinha muita bagagem em termos de carreira. Então, eu dividia quando o mapeamento de perfil, eu pedia para o psicólogo mapear o perfil dele, não tinha tantas ferramentas hoje como nós temos de fácil acesso. Hoje não, hoje o processo de tanto de mentoria quanto de coach de carreira eu faço sozinha. Eu não faço com outra pessoa, não. Geralmente, quando eu tenho alguma dúvida no perfil comportamental do meu cliente, seja de mentoria ou de coach, aí eu tenho uma psicóloga dentro da empresa, e aí eu levo algumas situações, eu converso com ela, e aí a gente avalia o perfil daquele cliente, e aí ela me dá alguns conselhos, ela me dá algumas orientações, sabe? Uma coisa que eu quero deixar para vocês. Gente, eu cheguei aonde eu cheguei profissionalmente, porque no início da minha carreira, viu, Patrine, eu tive muitos mentores. E eram mentores, claro que eu não paguei, porque naquela época não tinha esse modismo de mentoria, mas eu sempre buscava ficar perto de quem sabia muito mais do que eu. Então, eu buscava aprender muito com meus chefes, e eu tive a oportunidade de trabalhar, fazer meu estágio no Sebrae, onde tinha vários profissionais, consultores gabaritados. Então, eu colava naqueles consultores, eu explorava, sabe? Eu era muito cri-cri. Eu pedia para eles me ensinarem, e eu trabalhava de graça, sabe? Eu acho que era uma forma deles serem meus mentores. Então, eu dizia assim, como é que eu posso te ajudar? Eu não tenho dinheiro. Mas aí eles me diziam, olha, estou precisando fazer um relatório, você pode digitar? Nossa, eu digitava. Eu era auxiliar deles, entendeu? Então, eu tive uma trajetória profissional muito rápida no início da minha carreira, graças aos meus mentores. E desde quando eu saí da faculdade, eu sabia muito bem, eu tinha um objetivo traçado. Eu sabia muito bem onde eu queria chegar, tanto como empresária, como também como profissional de carreira. Estava muito claro para mim onde eu queria chegar. Ok. Ter o plano, né? Por isso que a gente trabalha bem com o projeto Gestão de Carreiras, né, Ana Paula? Porque o que eu percebo é que tem muito estudante que ele passa a faculdade, o curso todo, focalizada só em momentos pontuais. E eu digo, né, em passar naquelas disciplinas, como eles dizem, se livrar das disciplinas, mas eles não vão tentando colocar isso na prática, né, o que eles aprendem na prática, e associar. Como é que eles vai fazer no mercado de trabalho? Então, tem muita inclusive, gente... Alvani, o meu primeiro emprego, eu lembro que eu fui procurar o meu primeiro emprego, eu disse assim, eu só quero que você pague minha passagem de volta, que eu não tinha dinheiro, né? Mas se não tiver remuneração, nem me importa. Eu quero aprender. E isso aí eu penso que é um dado super importante. Eu sempre socializo isso, Ana Paula, que nos Estados Unidos também, quando eu me mudei para lá, por força, né, de família, eu me coloquei lá no mercado de trabalho me oferecendo para ser voluntária. E eu passei no processo seletivo para ser voluntária e fui entrevistada por 5 pessoas da área de RH, né? Como eu queria fazer um mestrado na área de RH,
5 pessoas numa mesa redonda me entrevistando em inglês e em espanhol, né? Nossa, E foi inglês assim, e meu Deus do espanhol. céu, isso é para ser voluntário. Mas, por fim, foi esse grupo que pagou o meu último semestre na universidade, né? Que era bem caro. Então, assim, foi aí que eu me coloquei, depois eles me contrataram, né? Então, assim, mas você precisa saber o que você quer É e preciso, é procurar importante saber o que mentores se pelo quer da mesmo vida. caminho, né? E assim, hoje, a Alvani faz um trabalho que eu acho maravilhoso, que é esse encontro de carreira que acontece anualmente, que ela sempre convida pessoas maravilhosas, palestrantes maravilhosos. Aproveite, gente. Na minha época, não sei se na sua época tinha isso, viu, Alvani? Na minha época tinha isso, não. Tudo era pago, né? Tudo era É, pago, gente. A gente não tinha nada de graça. Então, quem não tinha recursos, eu não tinha, Alvani. Eu sou de é. uma família de classe média para baixo, então, às vezes, eu não tinha dinheiro. Eu lembro que eu dizia assim para minha. Eu tinha uma professora, eu dizia, professora, pague meu congresso tal, que eu vou te ajudar a corrigir as provas, eu vou ser sua. Eu acho que era a monitora que dizia, né? Eu vou ser É, a sua monitora durante o semestre. Mas hoje, vocês têm muita informação de graça, a internet tem livros maravilhosos gratuitos. Livro gratuito na minha época, nada, só na biblioteca. E olhe lá, né, Valnir, na nossa época, a quantidade de informações que vocês têm, intercâmbio com tanta facilidade que se tem hoje, programa trainee, nada disso. E aí, sabe, Alvani, o que é que eu vejo? Essa turma com tanta oportunidade, e às vezes não sabe aproveitar as oportunidades maravilhosas que esse pessoal tem. É, a semana passada eu recebi uma palestrante na outra disciplina e a gente falando dos desafios, Ana Paula. Quando eu estava fazendo mestrado nos Estados Unidos, a gente não tinha livros digitais, né? Hoje está tudo na. Hoje a internet socializou informação para todos. Então eu ia, Socializou. era um mestrado pesado, então, né? Eu ia para a biblioteca fechava 15 para meia-noite. Eu ficava na biblioteca estudando até 15 para meia-noite e a bibliotecária confiava em me dar um outro livro que eu levava para casa. E quando era 6h45 da manhã, que a biblioteca abria, eu tinha que estar lá para devolver o livro. Então era assim, 15 para meia-noite, eu pegava o livro que ela confiava em mim, porque ela via meu interesse, eu pegava a bicicleta, ia para casa, ainda lavava prato, arrumava tudo em casa, né, com marido e filho, e estudava umas 2 horas, acordava cedo, preparava tudo em casa, ia de bicicleta devolver o livro, em inglês, né? E hoje a gente tem tudo aí, às vezes a pessoa diz assim, ai, professora, não achei esse assunto, não achei o tema, né? Como você não achou? Como É, assim você não achou? é, é Entendeu? bem Então, bom essa assim, experiência. eu lembro também, você me fez lembrar que tinha uns livros, na biblioteca, os melhores livros eram muito disputados, né? Então, eu lembro que a gente tinha que ficar na fila de espera para adquirir alguns livros. Tinha os livros que poderiam levar para casa e outros que não podiam. E você me fez lembrar que eu ficava no meu horário do almoço para aproveitar que era o horário que estava lá na biblioteca, era o horário que o pessoal menos pegava nos livros para aproveitar o momento para estudo. Mas, assim, tudo que eu fiz eu faria novamente, eu investi muito na minha carreira, em horas de estudo, assim como eu sei, Alvani, que você investiu muito, nós investimos muito, investimos até hoje, né? É, continuamos E, investindo. pois é, então, para você que quer ter sucesso, Patrine, para você que quer ter sucesso aí na tua carreira, estude, busque andar com pessoas que podem te ajudar a alcançar o teu objetivo, conheça quais são os seus pontos fortes, faça um planejamento de onde você quer chegar, porque sem planejamento a gente fica mais difícil. Então, eu tinha um objetivo a ser seguido, tinha um plano de ação que eu seguia à risca. Bem, tem mais uma pergunta de Aila para a gente encerrar, porque 20h30 a gente já tem outro encontro. A Irla pergunta que já foi mentora de pessoas com interesse profissional distante da sua experiência. Já foi mentora de pessoas com interesse profissional distante da minha experiência? Deixa eu parar aqui para pensar.
Eu não lembro agora, porque assim, lembra que eu disse para você, é, eu só faço aquilo que eu domino, aquilo que eu não domino, não faço não. Então, assim, eu sou mentora, meu foco é carreira, minha paixão é carreira, minha paixão é empresa. Então, por exemplo, os meus clientes hoje de mentoria, Ana, eu quero passar no concurso público. Ok, estou lá para te ajudar, porque eu sei o processo de como você passar no concurso público, qual é o dever de casa. Então, tem outro que o objetivo dele é ser CEO de uma grande organização. Então, ele é meu cliente, a gente vai traçar juntos, de mentoria, todo um plano de ação para ele alcançar esse objetivo. E tem outra cliente que ela é formada em psicologia, tem pouco tempo, se formou agora, recentemente, em 6 meses, e o objetivo dela é montar o escritório dela, o consultório dela e ter clientes. Então, isso eu sei fazer, né? Eu não vou ensinar ela como atender, não, porque isso é a formação dela. Mas aí o objetivo nosso da contratação da mentoria é negócio. Como ter a clínica dela, a agenda dela preenchida. Então, assim, mentor, distante da minha experiência, eu jamais poderia fazer isso, porque o próprio conceito de mentoria é você ensinar o outro aquilo que você domina. Como é que eu vou ensinar o outro aquilo que eu não domino, aquilo que eu não vivi? Entendeu? Não tem como. Não tem como. É. Concorda, Alvani? Sim. Entendeu? Não tem como. O que você pode trabalhar, se não for a parte profissional, trabalhar os soft skills, né? Como Aí a sim, outra parte, para que ela melhore o aspecto profissional, né, Ana Paula? Não aí seja isso sim, isso que a diferente Alvani do. disse, aí sim, a gente pode fazer isso. Ana, o meu problema é eu quero trabalhar meus soft skills. Aí eu vou fazer isso. Porque isso Traçar aí é o metas, que eu né? estudei. Traçar metas, pensar positivo, trabalhar seu sonho, como realizar isso, né, dona Irla? Aí isso eu posso fazer. Isso eu tenho capacidade, isso eu tenho conhecimento. E aí nós vamos juntos, junto com a cliente, entendeu? E nesse mundo hoje, Alvani, sabe, eu estou tendo muita demanda, principalmente durante a pandemia e principalmente pós-pandemia, de trabalhar, desenvolver líderes, pessoas que não estão sabendo lidar com equipe, com dificuldade de liderar e dificuldade de relacionamento interpessoal. É Muita mesmo, demanda é. disso. Muita demanda. Bem, Ana Paula, nosso tempo chegou, né? Chegamos ao final. Eu queria mais uma vez agradecer aí a sua disponibilidade, mais uma vez. Quero instigar aí nossos queridos futuros administradores e administradoras ou qualquer outra ocupação, né? Que diz que hoje a carreira não está atrelada à área de formação, mas quero instigar para você, para que a experiência, a Ana Paula tem uma experiência bem, bem interessante, né, de carreira, conhecer a empresa dela. Eu passei o link da Rede Humana, também passei o seu perfil no LinkedIn, porque uma coisa também que eu estou trabalhando com eles é a construção dessa rede, né, Ana Paula? E a Ana Paula está aí Fantástico. Eu, disponibilizando. inclusive, disponibilizei aí meu e-mail, meu Instagram e o telefone lá da Rede Humana. Quem quiser saber mais um pouco sobre mentoria, sobre carreira, pode me passar e-mail, pode me procurar lá no Instagram, que eu vou atender vocês com toda alegria e satisfação. Ótimo, Ana Paula. Agora eu vou pedir para vocês sorrirem para a câmera, quem se sentir confortável, abrir a câmera para a gente fazer uma foto, ok? Ai, ótimo. Depois manda para mim essa foto. Viu, Patrine? Se você quiser saber mais de alguma coisa, me chama aí nas redes sociais, que a gente bate um papo. Oh, a Irla entrou agora. É aí, aí. Cadê você, Cleito e Thaís? Deixa eu ver se eu... Engraçado que saiu alguma coisa no teu rosto. Ok, Ana Paula, muito obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchauzinho. Amém, tchau.
Gente, na próxima aula a gente vai trabalhar soft skills, que é o último tema. Eu, inclusive, seria legal ter alguém que está precisando recuperar a nota, porque a pessoa que ia trabalhar com a gente só vai ter disponibilidade para novembro. Então, novembro já é outro semestre. Aí eu vou botar lá no grupo para quem tiver disponibilidade. Tem 2 textos para a gente trabalhar na próxima aula, tá bom? Boa noite, gente.